E mais um episódio de Demolidor Renascido está disponível. Vamos falar sobre tudo o que aconteceu depois da vinheta com spoilers. Segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta. Bora falar de Demolidor Renascido. Chegamos a ele, ao 7º episódio. Entramos na reta final da conclusão do retorno de Demolidor e Rei do Crime, Wilson Fisk, às suas antigas vidas. O demônio de Hell's Kitchen já não se segura mais. Ele, no último episódio, salvou a Angela Del Toro da morte nas mãos do Muso, e a partir daí ele ficou culpado. Ele ficou naquela culpa do Demolidor, né? Ai, aquela culpa católica que ele fica. Aí entrou, tomou um banho, a calvície ficou toda aparente, aí pá, sorte que tinha a psicóloga lá, que deu um chá pra ele acalmar. Aí é interessante que no final ele beija, né? Eles conversam um pouco, e aí ele passa a mão no rosto dela, assim, vai ser uma coisa importante lá pro futuro, e mesmo assim, se você não tivesse prestado atenção, eles vão repetir, então calma. E aí o Demolidor naquela, né? Pô, tem coisa que eu só consigo resolver com o Demolidor, não tem jeito. E aí aquele contato dele lá no escritório, ele fala, ó, preciso aí de uns dados, que você cruze os dados pra mim. O cara falou, pô, maluco, você não deixou de ser o Demolidor? Ele falou, deixei, mas eu tô de volta. E ele fala, não vou te ajudar não, porque eu não quero entrar nessa de novo. E ele fica, pô, vou ter que me virar então. Mas, ao mesmo tempo, o Rei do Crime fica sabendo que o Demolidor está de volta. Por quê? Porque tem vestígios, né? Deixou vestígios lá no esconderijo do Muso. O Demolidor chegou lá, deu uma coça, salvou a menina. E aí o Rei do Crime fala assim, ah é? Então ele voltou. É porque a menina, né? A menina lembra de ter visto o Demolidor e ela falou pra polícia e a polícia contou pro Rei do Crime, caguetou. E o Rei do Crime fala assim, ah, é assim? Então agora a minha turma Task Force, minha força-tarefa antivigilante vai entrar em ação. Vamos com tudo pra cima. Vamos com tudo pra cima. E o Demolidor continua investigando onde tá o Muso e tal, fica naquela, consegue voltar ao esconderijo dele lá, descendo pela clarabóia do metrô. Aí ele usa um grappling hook, aquele bastão dele tá cada vez mais tecnológico, né? O cara consegue até descer de elevador ali. Aí tem polícia ali dentro, ele dá mais uma coça naquele maluco que só sabe apanhar. E ele olha lá uns desenhos, né? E ele, aquilo que eu falo, né? Falta o Demolidor mostrar mais os poderes dele do que só a audição. O Demolidor consegue fazer coisas absurdas com o tato dele. Eu sei que você pensou, mas não é isso que eu tô querendo dizer, não. Não, ele consegue fazer um monte de coisa, detectar, diferenciar as coisas pela grossura, pela estatura, pela estrutura, pela textura. O Demolidor bota a mão, cara. Sabe de tudo. É igual aqueles videntes, sabe? Que pega o objeto da pessoa falecida e começa a falar por ele. É meio que o Demolidor faz. Os cientistas do Demolidor são muito loucos. Isso falta fazer na história, porque quando ele faz, fica parecendo que eu tô forçando a barra. E não é forçar a barra, ele faz isso desde o início, desde a primeira história do Demolidor, já conta que o tato dele ele diferencia as cores para fazer o uniforme dele pela textura do tecido, pô. Então, o Demolidor vê uns desenhos lá do Muso e, pô, ele sente ali o quê? O rosto. Ele lê o rosto dela como se fosse o Braille, ele lê o rosto da namorada dele, da psiquiatra, no papel. Aí ele fala, pronto, o moleque tá obcecado pela minha mina. É mais um comedor de casada que vai apanhar nessa série. De novo, né? Ele falou até que ele amava ela, pra dar mais tensão à história, não é só mais uma peguete do Matt Murdock. Por outro lado, adiantei um pouco a história, a psiquiatra lá, ela tá consultando, né? Ela tá dando apoio psiquiátrico pro garoto. Pro moleque que a gente ainda não sabe, mas todo mundo sabe, que é o Muso sem máscara. E aí ela fala com ele, pá, como é que foi sua infância? Ele vai contando umas coisas meio esquisitas, e ao mesmo tempo o Rei do Crime recebe uma pasta lá, porque como é que eles localizam o cara é muito engraçado. Porque eles acham no esconderijo do Muso um tecido que faz parte de uma tela que é super cara, que só venderam 12, e eles falaram com todo mundo, menos com um, e só pode ser ele. E aí eles vão, né, investigando, e chegam no cara, mas o Muso tá lá, e ele começa, ao mesmo tempo que ele vai contando a história dele, delirar, né? Ah, eu fiz taekwondo, tem que fazer taekwondo, porque ele luta com o Demolidor como igual pra igual, né? Bate o Demolidor pra caramba. Eu acho que o Demolidor até deixa um pouquinho, porque o Demolidor tem uma parada de apanhar.
Mas ele bate o Demolidor pra caramba, então é porque ele é especialista em Taekwondo, teve um mestre e tal, que veio da Tailândia, sabe, Tailândia, China, Coreia, sei lá onde o cara veio. Mas aí ele começa a planejar a morte, né, da menina e tal, corta o braço dela e tal, aquela coisa meio sangrenta. Aí ele prepara já pra embalar o corpo ali, fazer uma tela gigante. O Demolidor aparece, dá aquela coça nele, joga. Aí o negócio do Demolidor, o bastão do Demolidor também vira get over here! Pá, e puxa o cara de volta. Sinistro, a batalha é brutal. E aí ele acaba morrendo, porque ele tava armado e a garota pega a arma e dá uns pipocos no Muso. E o Rei do Crime aproveita pra se aproveitar da morte do Muso para ganhar os créditos, né? Nós acabamos com o Muso e tal, nós estamos livrando a Nova York dos vigilantes mascarados e tal. E agora minha força-tarefa é apresentada e tal, que vai despertar, né? Vai soltar o Justiceiro lá na frente. Bom, o que eu achei do episódio? É engraçado que a gente esperou tanto o Demolidor aparecer como o Demolidor, né? Como acho que o primeiro episódio da série que ele mais Demolidor do que Matt Murdock. E foi o episódio mais fraco. Eu vi muita gente reclamando que o Muso tá mal aproveitado, que usaram ele pra morrer, e que é um personagem que nos quadrinhos é espetacular e virou uma ferramenta de roteiro pra ligar o ponto A ao ponto B na série. E é verdade mesmo. É um personagem que, assim como o Tigre Branco, só se viu pra alinhar os desejos, expectativas e tensões entre os personagens que existem. A história do Rei do Crime e do Demolidor. Ninguém vai entrar no meio dessa história. Ninguém vai virar o vilão da história. Todos os outros são coadjuvantes. O que os coadjuvantes fazem? Eles fazem o suporte da história. E o Muso era um suporte. Ele viveu até quando ele precisava viver. Então ele fugir de novo, para fazer a mesma coisa de novo, não era mais necessário para o roteiro. O Demolidor já estava na sua trilha de impacto com o império agora legal, constituído, institucional do Rei do Crime. E o Rei do Crime, por outro lado, também está cada vez mais às favas com essa história toda de ser prefeito aí. Ele quer voltar mesmo pro vamos ver. Inclusive, rola uma parada no final que não fica bem explicada, porque a Vanessa, esposa do Demolidor, dá uma... Eu não sei se ela tá sabendo que ele encheu o comedor de casado de porrada, mas ela dá a dica pro Luca, pro mafioso, onde é que o Rei do Crime tá. Ele tá sozinho. Só que aí tem duas formas de explicar. Ou ela não sabia que na verdade ele estava acompanhado, tinha alguém guardando a retaguarda dele, ou então ela sabia e armou tudo para matarem o Luca. Eu não sei, porque o Rei do Crime precisava receber os 2,8 milhões dele, né? Talvez ele tenha mudado de ideia, mas não vai receber mais, porque o cara morreu. Mas que aquilo ali era uma situação que o Rei do Crime sabia exatamente o que estava acontecendo, sabia quem ia atrás dele e armou um arapuca onde ele é a isca, isso fica claro. Agora, se a Vanessa estava de um lado ou de outro da história, que consequências isso vai ter para os próximos episódios, nós vamos saber só no futuro. O Demolidor então está de volta, agora mais certo do que nunca, que não vai conseguir resolver as coisas pelo sistema, o sistema é falho. Se ele acreditar no sistema, as coisas não vão ser feitas, pessoas vão morrer. 60 pessoas morreram na mão do Muso, o sistema não fez nada. E ao mesmo tempo, ele vai viver com essa culpa, né? Da promessa que ele fez pro Fog, no funeral do Fog, simplesmente ser jogado no ralo. Mas você, o que você está esperando? Como é que você acha que vai ser essa reta final? O Justiceiro vai voltar mesmo? Você gostou desse episódio? Eu achei o mais fraquinho. Achei o mais fraquinho até agora. Achei muito assim... tati-bitatizinho, muita coincidência, muita coisa acontecendo porque tem que acontecer. Um episódio meio ali, um pouco inspirado, eu diria. Embora os combates sejam cada vez melhores. Mas escreve aqui embaixo a sua opinião. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da Cultura Pop e depois da vinheta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.